Olá, turma! Na nossa aula de geografia de hoje, nós iremos estudar o conceito de território. E o que é o território? Bem, território é uma porção do espaço geográfico que está ligada diretamente ao poder. Como assim, professora? Não entendi. Fácil. Vocês estão vendo a figura abaixo? Ela retrata o globo terrestre e os limites de alguns países, como Canadá, Estados Unidos, Brasil e outros mais. Cada país desse é um território, pois ele é uma área do espaço delimitada por fronteiras e que existe uma relação de posse ou de propriedade daquelas pessoas que moram no país sobre ele. O espaço territorial de um país ele é denominado de território nacional. Exemplo, território nacional brasileiro. Nessa porção do território, o povo ele vai exercer o seu poder através do Estado. Estado este com E maiúsculo. Exemplo, no Brasil, nós votamos em pessoas para presidente, para o Senado, para deputados. E essas pessoas são representantes do povo. E estes representantes são chamados de Estado. Então, eles têm algum poder sobre aquele país, sobre, por exemplo, como a gente está utilizando agora o exemplo, o Brasil. E esse país e esse poder, ele está acima de qualquer outro poder dentro do território. Acima das outras entidades existentes no território, por exemplo, como as entidades bancárias, as entidades religiosas. Para facilitar sua administração, o território brasileiro ele foi dividido em unidades políticas administrativas, chamadas também de estados, mas esses estados ele é com E minúsculo. Isso ocorre em alguns países também. Então, se existe o território do país, ele é subdividido em porções menores, né? Digamos assim, de espaço. Mas esses outros países, eles não são chamados de estado, eles podem ser chamados ou de província ou de distrito, né? No Brasil, atualmente, são 26 estados mais o Distrito Federal, no total de 27 unidades federativas. Eu chamo a atenção para que vocês compreendam isso. Estado com E maiúsculo, ele está representando o poder federativo. Já o Estado com E minúsculo são essas unidades federativas do Brasil, como Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, ok? Então, atenção nesse detalhe, que é muito importante. Os estados eles foram divididos em porções ainda menores do território. O nome dessas porções menores são os municípios. A imagem que eu trouxe aí para vocês retrata o estado do Ceará e onde moramos e as divisões de seus municípios. Em vermelho está destacado o município de Cascavel. O Ceará ele possui 184 municípios atualmente e esses municípios eles são submissos a um poder do governo do estado do Ceará que é submisso ao poder federal. O território também ele pode ter outras designações, né? Ele é usado também para definir grupos que possuem identidades e culturas históricas, como os grupos indígenas e quilombolas, ou mesmo ele pode ser designado para apontar uma certa organização não oficial, como as facções criminosas, né, o CV, o PCC, a GDE. Esses grupos normalmente gravam nas paredes dos bairros mensagens e escrevem as suas iniciais dos grupos para marcar esse território que normalmente não é normatizado, né? Ele não é oficializado. E os animais também, eles possuem esse senso de territorialidade e é marcado esse território deles através de urina ou mesmo de disputas, de briga entre eles. Bem, o que eu quero que vocês entendam, compreendam, é que todo o conteúdo que a gente viu até agora, ele tem uma conexão. Vocês conseguem verificar no esquema que eu trouxe para vocês, onde o espaço geográfico, ele é um conceito da geografia que vem no centro e os outros conceitos vêm ao lado. O que é o espaço geográfico? Relembrando, ele é essa relação do homem com a natureza, onde o homem transforma a natureza para suas necessidades.
É do espaço geográfico que a gente vai perceber a paisagem, o lugar, o território. Cada uma delas é apreendido, a paisagem, o lugar, o território, tudo é espaço geográfico, só que é aprendido de uma forma diferente. Por exemplo, a paisagem ela é notada pela percepção, através da visão, do olfato, da audição. Já o lugar, ele vai ser compreendido como o seu espaço do vivido, né? Do seu dia a dia. Então, é sua casa, é a sua rua, é o seu bairro. E o território, que é o que a gente conversou hoje, ele é constatado pelo poder, né? Por essa relação de poder e de fronteira que existe entre alguns pedaços, vamos chamar assim, do espaço. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.